turma, como estão? Bom dia, né? Bem-vindos à nossa aulinha de hoje. Hoje, a aula de História. Peguem um livrinho de vocês de História na página 60, ok, pessoal? Página 60. Vamos começar agora a falar sobre a cultura africana, certo, pessoal? Cultura africana, página 60 do livro de História de vocês. Vamos lá. O projeto dos africanos para a colônia. Antes da chegada dos europeus à África, o continente africano era dividido em várias nacionalidades e em muitos grupos étnicos. Havia reinos bastante desenvolvidos. A escravidão já existia na África, mas em uma quantidade bem menor. Havia sociedades em que esses escravos trabalhavam nas lavouras dos reis ou das pessoas ricas, mas seus descendentes de quarta geração nasciam livres. As aldeias guerreavam e os vencidos eram levados às vitoriosas, onde passavam a fazer parte das famílias, mas com uma diferença: eles trabalhavam mais do que os demais membros da família. Além dos vencidos nas guerras entre tribos, havia também escravos por dívidas ou por terem cometido algum delito. No início, os portugueses só compravam esses que já eram escravos. A comercialização de escravos era feita por meio do escambo, no qual os escravos eram negociados por mercadorias de pouco valor. Os principais produtos trocados eram aguardente, tecido, artigos bélicos, que era o que? A pólvora, arma de fogo, arcos, flechas, espadas e facas, certo? Fumo, açúcar, louça, ferragem, miçanga, vidro, algodão, barras de ferros e conchas. Os principais centros de comércio de escravos na África eram em Guiné, na ilha de São Tomé e Costa da Mina. Entretanto, depois o comércio foi aumentando e, interessados nos lucros com a venda de escravos, muitos reinos passaram a capturar africanos de outras tribos para vendê-los. Dessa forma, os reis passaram a viver com grande luxo e adquiriram hábitos europeus. Usavam roupas de europeu, dormiam em camas inglesas e suas mulheres passaram a usar roupas e joias europeias, né? Então, inicialmente, como é que se deu essa questão da escravidão? Antes mesmo, né, pessoal, dos europeus chegarem à África, o livro nos conta que já existia, né, o tráfico de escravos, já existia a questão da escravidão, né? E era quem cometia essa escravidão? Eram os europeus? Não, porque eles não tinham chegado ainda, né, pessoal? Quem praticava a escravidão era quem? Os próprios africanos. Aqueles que tinham mais dinheiro, que eram reis, que eram ricos, eles faziam o quê? Eles escravizavam os negros mais pobres, né? E aqueles, né, dependendo de quando chegasse a quarta geração de negro da família, a quarta geração ela já nascia livre, né? Então ela não era escrava, né? E aí os reis passaram a não querer. Inicialmente eles usavam apenas os negros que já eram escravos, já nasciam escravos. Mas aí ele passou a fazer o quê? Ele passou a comprar, né, pessoas negras para escravizá-las, né? Então saiu daquela questão de ter escravo, que nascia já lá escravo, e começou a adquirir escravos, né? Pessoas que não eram escravas, mas precisavam trabalhar. E aí eles pagavam, né? Compravam para fingir que pagavam, né, galera? E aí, inicialmente, né, essa questão da escravidão, do comércio de escravos, recebeu o nome de escambo. Vocês lembram que a gente já trabalhou o que é um escambo? Pois é, já falamos o sentido de escambo, que o escambo era uma troca de coisas, né? Se eu queria algo, eu tinha que trocar com outra pessoa e ele me dava o que eu queria. Eu dava algo meu e ele me dava algo dele, se ele quisesse, né? E aí esse escambo com os escravos também acontecia. Então trocavam escravos, pessoas, né? Eram trocados pessoas pelo quê, pessoal? Por pólvora, por arma, por vidro, por algodão, por açúcar, por fumo. As pessoas, né, que eram escravas, elas eram trocadas por coisas baratas desse tipo.
pegava o escravo da casa, pegava o negro e fazia o quê? Trocava ele por um pedaço de tecido, por um pouco de fumo, né? Por um pouco de pólvora, por açúcar, por algodão, gente, por concha, né? Então, era assim que acontecia a troca, né? O escambo de escravos, né? E os principais locais onde isso acontecia era onde? Em Guiné, na ilha de São Tomé e Costa da Mina. Ok, pessoal? Passando aqui para a página 61 do livro de vocês, continuando a leitura. Infelizmente, por causa desses reis, muitas nações africanas como Congo e Angola ficaram praticamente despovoadas. Os principais povos africanos trazidos para o Brasil foram os bandos de Angola, Moçambique e Congo, que foram para o Maranhão, Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Sudaneses da Guiné, Nigéria e Costa do Ouro, que foram para a Bahia, malês do Mali, que foram para todo o Brasil. Os negros eram transportados em navios negreiros em condições desumanas, né? Muitos morriam de banzo, né? Que era uma doença que provoca profunda depressão e fazia com que as pessoas deixassem de se alimentar até morrer. De outras doenças como disenteria, sarampo, varíola, escorbuto e sarna, ou cometiam suicídios durante a travessia. Quando chegavam ao Brasil, os africanos escravizados eram expostos em feiras para serem vendidos a fazendeiros. A partir daí, eram levados para trabalhar de maneira forçada. Os que se negavam a trabalhar sofriam violências físicas. A vida nas fazendas não era fácil. O tempo médio de vida desses escravos era de 4 a 8 anos, devido à intensa carga de trabalho. Por esse motivo, muitos fugiam, mas passavam a ser perseguidos, né? Então, nós temos aqui, né, quando os reis começaram a comercializar pessoas, né, os escravos, eles começaram a lucrar dinheiro com isso. Eles começaram a pegar os habitantes de certos lugares, que o livro mesmo nos conta, né, e começou a vender para países como o Brasil, né? E nisso, diferentes partes da África ficaram praticamente despovoadas porque foram vendidos para o Brasil, né? E aí foram para diferentes lugares do Brasil, né? Bahia, Rio de Janeiro, Alagoas, né? Foram sendo vendidos separadamente, né? E aí o livro mesmo nos apresenta aqui o quê? Como era a viagem. Que nessa viagem muitas pessoas morriam, né? Então, eram navios negreiros que faziam a travessia. Essa travessia levava dias, meses, né? Para se chegar ao destino, né? E aí, durante essa travessia, durante essa viagem de navio, acontecia o quê? Que muitos morriam, né? Morriam de quê? Dava desenteria, né? Eles pegavam varíola, várias doenças, vários tipos de doença. E quando não pegavam a doença, podia acontecer o quê? Eles podiam até se matar. Era tão sujo, era tão triste, era tão desumano as condições que eles vinham dentro dos navios, que eles não aguentavam e preferiam se matar a continuar viajando, né? E aqueles que sobreviviam, que chegavam até aqui no Brasil, né, eram obrigados a trabalhar, né? Eles eram vendidos para fazendas. Sabe a feira que a gente vê hoje na rua? A gente desce no centro de segunda-feira e a gente vê aquelas bancas, né, com roupa pendurada. Era mais ou menos assim que faziam com os escravos. Levavam os negros, né, as pessoas lá para uma feira, colocavam eles em exposição e as pessoas, os fazendeiros, eles iam lá, escolhiam e compravam. Independente do escravo, da pessoa lá, do africano, querer ou não, ele era obrigado a trabalhar e pronto, né? E quando eles iam trabalhar, que eles eram comprados, acontecia o quê? Acontecia que eles viviam em média de 4 a 8 anos. Não passava disso. Por quê? Era muito trabalho. Era muito trabalho e o corpo não aguenta, né? Nosso corpo, ele tem um limite, né? E chegava ao limite deles e eles não aguentavam e morriam de cansaço, né, pessoal? E aqueles que não queriam, que se negavam a trabalhar depois de serem vendidos, fugiam e aí eles eram perseguidos pelos capangas, vamos dizer assim, dos fazendeiros, certo? Vamos agora à atividade da página 61. Questão 1. Marque as características da África antes da chegada dos europeus. Então, como era a África antes dos europeus chegarem? Eles viviam em harmonia, o continente era dividido em várias nacionalidades, existiam muitos grupos étnicos, não existia a escravidão,
e havia reinos bastante desenvolvidos. E aí? Marquem as que forem corretas, certo? 2. Numere corretamente as cenas de acordo com a legenda. Número 1. A escravidão já existia na África, mas numa quantidade menor. Qual dessas opções aí é a número 1? Você vai olhar e vai colocar o número 1. 2. As aldeias guerreavam entre si e os vencidos eram levados para as aldeias vitoriosas, né? Então, qual deles vocês acham que é esse número 2, né? E o 3. Nessas aldeias passavam a fazer parte das famílias, mas havia uma diferença, trabalhavam mais do que os demais membros da família. E aí, qual deles é? Aí você olha e marca bem direitinho, certo, pessoal? Lembrando que existia, né, a escravidão quando os europeus chegaram na África, era menos, mas existia ainda e era entre eles mesmos, entre os próprios africanos, né? E como o livro nos diz que te esqueceu de falar lá na hora da explicação, né? Acontecia o quê? Existiam guerras entre as tribos, entre as aldeias, e aquela aldeia ou aquela tribo que perdesse, ela era levada pelos que venciam, eram escravizados por eles, né? Então eles eram escravizados, vamos usar a palavra, né? Eles eram inseridos na família, né? Eles viviam como os outros, mas eles trabalhavam bem mais do que as pessoas que já lá moravam, né? Então, aquela pessoa que perdeu lá naquela batalha daquelas tribos, era levado à força, porque ninguém queria ir, né? E era levado, e aí botavam ele para trabalhar bem mais do que os outros, da mesma forma que os europeus fizeram, né? Botavam para trabalhar sem querer mais do que qualquer outra pessoa, né? Questão número 3, página 62. Escreva os motivos pelos quais um africano poderia se tornar escravo. Você vai dizer os 3 motivos que você acha que acontecia, que tem no texto, tá? 4. Escreva os nomes de produtos que eram comercializados por meio do escambo. Tem também no texto, tem também no livro. Escreva o nome dos principais povos africanos que foram trazidos ao Brasil. Então, você vai dizer, né, 3, aqui tem 3 quadrados, né? Vai dizer os 3 principais povos africanos que foram trazidos, ok? 6, está no texto. 6, escreva a resposta de cada uma das perguntas. A. No início, quem eram os escravos que os portugueses compravam? B. O que aconteceu com a comercialização de escravos? C. Muitos reis estavam interessados em quê? D. Esses reis passaram a fazer o quê? E. Como esses reis passaram a viver? F. Quais foram os hábitos europeus que os reis africanos adquiriram? Então, o que o pessoal africano, o que os reis africanos passaram a fazer depois que viram os europeus? Aí você vai colocar aí, tem no textinho, tudo isso aí tem no texto. Questão 7. Assinale os nomes das doenças que matavam os negros durante a travessia. Outro ponto que tem no texto, né? Era gripe, era banzo, era disenteria, era sarampo, era febre, era bronquite, catapora, varíola, escorbuto, sarna. E aí você vai marcar as que são comentadas no texto, tá? Não são as que você acha que existe, não. São as que você vai encontrar lá no texto. Questão 8. Observe as imagens dos navios negreiros e escreva sua opinião sobre o tratamento que era dado aos negros antigamente. Se você acha que ainda hoje há preconceito contra os negros. Então, você vai olhar para essa imagem que tem aí nesse quadradinho azul, certo? E vai dar a sua opinião, você vai dizer o que você acha, né, do tratamento, do modo como eles eram trazidos nos navios negreiros, certo? E você acha que hoje ainda, 2020, pelo que você sabe, pelo que você já ouviu, pelo que você já viu, você acha que ainda existe, né, preconceito com pessoas negras? Se você acha que sim, você vai dizer que sim, por causa disso, porque eu vi isso, eu vi aquilo, certo? Se você acha que não, você vai dizer, não, eu não acho que acontece por isso, por aquilo, você vai dar a sua opinião, certo, pessoal? E essa é a nossa aulinha de hoje, acaba aí. E você vai, quando terminar no livrinho de história, você vai fazer o quê? Pegar o de reforço. Pega o livro de reforço e faz a página 139 e 140, certo, pessoal? Quando terminar no livrinho de história, pega o livro de reforço 139 e 140 e responde. Ok, turma? E essa é a nossa aulinha de hoje. Não esqueçam de amanhã para a aula levarem o quê? As folhas, a cola,
coleção, a tesoura, certo? Pra gente fazer um bichinho, vamos dizer assim. Pra gente tentar se divertir um pouquinho ao final da aula, tá bom? Beijo, até amanhã na nossa aulinha de geografia. Beijo, galera. Tchau.